Oi pessoal, essa é a nossa aula de número 3. Nós vamos trabalhar as relações de pertinência, subconjuntos e as relações de inclusão. Observem esse conjunto. Aqui nós temos um conjunto A, cujos elementos são os números 0, 1, 2, 3 e 4. Eu vou colocar no quadro uma cópia desses elementos. Vou colocar aqui o 0, 1, 2, 3, 4. E vou colocar também alguns elementos extras. Vou colocar aqui o 5, o 6 e o 7. As relações de pertinência são as relações que estabelecemos entre elementos e conjuntos para verificar se um determinado elemento pertence ou se não pertence a um determinado conjunto. Um elemento vai pertencer a um conjunto quando esse elemento também for um elemento desse conjunto. As relações de pertinência ela é composta por dois símbolos da lógica matemática, sendo esse Ezinho significando pertence a e esse Ezinho cortado que significa não pertence a. Então, quando vamos relacionar um determinado elemento a um determinado conjunto para verificar se esse elemento pertence ou se não pertence a esse conjunto, o que estamos fazendo é uma relação de pertinência. Por exemplo, o 0, nós podemos observar que ele é um elemento desse conjunto A. Portanto, nós podemos dizer através desse símbolozinho aqui, ó, que o 0 pertence ao conjunto A. O 5, nós podemos observar que ele não é um elemento desse conjunto. Por isso, através desse símbolo aqui, ó, que é um Ezinho cortado, que significa não pertence a, nós podemos dizer então que o 5 não pertence ao conjunto A. O 1, esse elemento número 1 aqui, ó, ele é um elemento desse conjunto A. Então nós podemos dizer que ele pertence a esse conjunto A. Da mesma forma, todos esses outros elementos aqui, ó, eles pertencem a esse conjunto, porque eu tomei como exemplo uma cópia desses elementos aqui, ó. Então, todos esses elementos aqui, ó, o 2, o 3 e o 4, eles pertencem ao conjunto A. O 6 e o 7, que foram elementos extras que eu peguei como exemplo, eles não são elementos desse conjunto A. Por isso, nós podemos dizer que o 6 e o 7, eles não pertencem a esse conjunto A. Então, nós aprendemos o que são as relações de pertinência. Vamos aprender, então, o que são as relações de inclusão. Para isso, eu vou apagar esse exemplo aqui. Antes de entender o que são as relações de inclusão, nós precisamos entender o que são subconjuntos. Eu vou colocar aqui no quadro um conjunto chamado de B. Os elementos desse conjunto vão ser 0, 1 e 4. Se nós observarmos atentamente esse conjunto B, nós podemos observar que esse conjunto B ele é um pedacinho do conjunto A, porque todos os elementos de B são também elementos de A, olha só. O 0 é um elemento de B e um elemento de A, o 1 é um elemento de B e de A, o 4 também é um elemento de B e um elemento de A. Então nós podemos dizer que esse conjunto B ele está todo contido dentro do conjunto A. Quando isso acontece, quando um conjunto menor está todo contido dentro de um conjunto maior, nós podemos dizer que esse conjunto menor é um subconjunto desse conjunto maior. Portanto, nós podemos dizer que B é um subconjunto de A. Quando nós estabelecemos uma relação entre dois conjuntos, o que estamos fazendo é uma relação de inclusão. Agora nós vamos considerar não só os elementos individuais desse conjunto, mas sim o conjunto como um todo. Então, quando nós relacionamos um conjunto com outro conjunto, o que estamos fazendo é uma relação de inclusão. E essa relação de inclusão, através desses símbolos, ela vai nos dizer se um determinado conjunto está contido em outro ou se não está contido. Se um determinado conjunto contém outro ou se não contém. Nesse caso aqui, ó, como nós vimos que B é um subconjunto de A, ele está todo contido em A, nós podemos dizer então, através desse símbolo aqui, ó, que significa contido em, que esse nosso conjunto B ele está contido em
A. Olha, B está contido em A. Se o conjunto B está contido em A, nós podemos também dizer que o conjunto A contém o conjunto B. Olha como ficaria. Nós podemos dizer que o conjunto A, agora, o símbolo de contém é esse aqui, ó, significa contém. O conjunto A contém o conjunto B. Um segredinho para vocês que ajuda a entender a direção desses símbolos aqui, ó. Nós vimos que o conjunto menor está contido no conjunto maior. Essa abertura aqui, ó, sempre fica do lado do conjunto maior. Ó. Pode ver que o subconjunto então é o que está do lado de lá, ó. Certo? Pode ver que a abertura aqui sempre está do lado do conjunto maior. Quando eu mudei a orientação dos conjuntos, ó, pode ver que a abertura acompanhou. Ó. O lado da abertura sempre fica do lado do maior conjunto. Agora, eu vou colocar aqui no quadro um terceiro conjunto. Vou chamar esse conjunto de C. E os elementos desse conjunto vão ser 0, 1 e 8. Se nós formos relacionar esse conjunto C com o conjunto A, nós podemos observar que o 0 é um elemento de C, também é um elemento de A. O 1 é um elemento de C e também é um elemento de A. Porém, o número 8, ele é um elemento de C, mas não é um elemento de A. Então, nós não podemos dizer que C é um subconjunto de A, porque para ser um subconjunto, ele deveria estar todo contido dentro de A. Ou seja, todos os elementos desse conjunto deveriam também ser elementos do conjunto A. Então, para que seja subconjunto, todos os elementos do conjunto menor necessariamente devem ser elementos desse conjunto maior. Aqui então nós podemos dizer que o conjunto C ele não é subconjunto de A. Para representar isso, utilizando a relação de inclusão, nós vamos utilizar então esse símbolo aqui, ó, não está contido em. Assim, nós podemos dizer que o conjunto C, ó, ele não está contido em, não está contido em A. Se o conjunto C não está contido em A, nós podemos dizer também que o conjunto A não contém o conjunto C. Olha só. O conjunto A, agora ele não contém, através desse símbolo aqui, ó, conjunto C. Nós vimos então as possibilidades das relações de inclusão através dos símbolos da lógica matemática. E a relação de inclusão consiste nisso. São as relações que estabelecemos entre conjuntos. Essa relação de inclusão, ela também pode ser aplicada aos conjuntos na forma de diagramas. Deixa eu apagar esses exemplos aqui, que eu vou mostrar para vocês. Lembra lá daquele diagrama de Venn que nós aprendemos? Eu vou desenhar um conjunto aqui. Dentro desse conjunto, eu vou desenhar um outro conjunto. E dentro desse outro conjunto, eu vou desenhar mais um. Esse conjunto maior aqui vai ser chamado de A. Esse aqui vamos chamar de B. E esse conjunto aqui vamos chamar de C. Aqui nós temos uma representação de conjuntos na forma de diagrama. Lembra daquele diagrama de Venn? Uma figura mais ampla contendo dentro dela outros conjuntos? Então, quando os conjuntos estão assim na forma de diagrama, nós não conseguimos ver os seus elementos, mas é possível ter uma visão ampla desses conjuntos. Observa que nós podemos ver que esse conjunto C ele é um conjunto menor do que B, e ele está todo contido dentro de B. Então nós podemos dizer que o conjunto C ele é um subconjunto de B, ou seja, C está contido em B, certo? Nós podemos dizer aqui, ó, que o conjunto C
ele está contido no conjunto B. Da mesma forma, se o C está contido no B, nós podemos dizer que o B contém o C. Olha, conjunto B contém conjunto C. Nós podemos estabelecer relação entre todos os conjuntos. Podemos estabelecer relações de inclusão entre todos esses conjuntos. Por exemplo, o conjunto A, que é o conjunto mais amplo, ele contém B e contém C. Nós podemos dizer que o conjunto A, ele contém o conjunto B e também contém o conjunto C. Esse contém esse e esse contém esse. Esse aqui contém os dois. Da mesma forma, se nós formos analisar daqui para lá, nós podemos dizer aqui, ó, que o conjunto C, ó, ele está contido no conjunto B. Ó, o conjunto C está contido no conjunto B. E esse conjunto B está contido no conjunto A. Ó. O conjunto B está contido no conjunto A. Então, nesta aula nós aprendemos o que são as relações de inclusão, o que são as relações que nós estabelecemos entre conjuntos. Nós vimos que os subconjuntos são conjuntos menores que estão contidos em outros conjuntos maiores. E também aprendemos as relações de pertinência. Ok? Até a próxima aula.